Alguns líderes que nos acompanham acham estranho a frase que eu falo, que a gente está recomeçando, e recomeçando, e recomeçando. E alguns falam assim: não, mas apóstolo, vocês sempre estão recomeçando. Eu falei: sim. E você vai ver a gente fazer isso pro resto da vida. Porque toda vez que eu perceber que tem algo diferente, a gente vai recalcular a rota de novo. E vamos recalcular a rota de novo. Porque a questão agora já não é mais se Ele me ama ou se eu me sinto amado. A questão agora é se eu o amo. E se eu vivo uma vida que o agrada. Ontem, enquanto tomava banho, pela milésima vez, do jeitinho que você estava, não mexe. Enquanto eu tomava banho ontem, o Senhor Deus falou uma coisa interessante. Ele disse, o Senhor Jesus falou para mim assim: Wagner, vamos começar de novo? E eu falei: vamos. E eu falei: o que eu preciso fazer? Eu já fiz essa pergunta para o Senhor umas 300 vezes. O Senhor já me disse sobre manter o foco, sobre não tirar os olhos de Ti. Mas eu acho que eu queria entender um pouco melhor. Porque parece que cada vez que o Senhor me explica, eu entendo um pouco melhor. E cada vez que a gente recomeça, eu entendo um pouco melhor. Cada vez que reiniciamos o ciclo, eu entendo um pouco melhor. Cada vez que o Senhor me dá a oportunidade de parar tudo e começar tudo de novo, eu entendo um pouco melhor. Cada vez que eu entendo que recomeçar é uma dádiva, eu entendo um pouco melhor. Cada vez que eu paro e tenho coragem de te perguntar como quem quer aprender, eu entendo um pouco melhor. Cada vez que eu deixo o orgulho de lado e entendo que eu não sei de tudo, eu entendo um pouco melhor. As suas misericórdias, elas se renovam, a tua palavra se renova, mas a questão não é o que se renova, a questão é se eu permito que isso entre dentro de mim e altere dentro de mim o meu entendimento. É isso que eu quero. É isso literalmente que eu quero, Senhor. E Jesus falou para mim assim: Wagner, você já aprendeu a colocar o foco, né? Eu falei: tu dizes, né? Eu acho que sim. Ele falou: Wagner, quer algumas coisas práticas? Eu falei: eu quero. Mantém seus pensamentos em mim. Educa sua mente para manter sua mente somente em mim. Educa os seus olhos para olhar para mim, porque quando eu digo olhos, eu estou dizendo do seu coração, não do seu rosto. Educa seus pensamentos, educa suas vontades, educa sua vida e vira ela para mim. Aí hoje de manhã eu me sentindo, como muitas vezes eu faço, às vezes acordo me sentindo mal. Eu acho que eu sou o único que acorda assim às vezes. E existem algumas palavras positivas e expositivas, né? Como se sentir mal tendo Jesus. A questão não é se eu tenho, a questão é se eu reconheço. A questão não é se Ele me tem, a questão é o quanto que eu forneço para Ele do meu coração. Nós somos doutrinados por ensinos que no passado entraram com muita potência dentro do nosso coração e nos tornaram religiosos sem tão pouco nós percebermos. E hoje nós não nos permitimos sermos confrontados pela palavra no quesito não de nos bater para nos ensinar, mas para trocar o que acreditamos por aquilo que está escrito. Porque o conflito hoje não é ensinar a igreja, é fazer com que ela desaprenda o que ela aprendeu para que ela aprenda o que está escrito. E não se trata de revelação, só se trata daquilo que está escrito. E hoje, diante de tantas denominações, diante de tantas doutrinas, a gente tem trocado a doutrina por aquilo que nos importa. Ou vamos melhorar, nós temos trocado a palavra por uma doutrina estranha que não é a de Cristo. A internet está lotada de ensinos que mais te afastam de Cristo em nome de Cristo do que te aproxima do caminho verdadeiro. E eu acordei de manhã, ele falou assim: Wagner, você está triste? Eu falei: tô. Ele: olha para você ver o porquê que você está triste. Eu falei: porque eu não estou me sentindo crente. Ele falou: por que você não se sente crente? Ele falou: responde você. Eu falei: eu não me sinto crente porque parece que eu não tenho as práticas de um. Ele me falou: Wagner, desde quando as práticas te determinam santo? Desde quando os ritos religiosos que meu povo criou te faz santo? O que torna um ser humano santo é um relacionamento comigo, Wagner.
Porque a santidade não vem das suas práticas, vem da minha cobertura sobre você, vem do meu amor sobre você, vem do meu perdão sobre você, vem da minha santificação sobre você, vem do meu sangue sobre você. É muito mais sobre eu do que sobre você. Quando existe um relacionamento verdadeiro, seu coração é meu. Quando existe um relacionamento verdadeiro, você é meu e eu sou seu. Já não existe mais uma questão daquilo que você faz, ou então não existe eu, existe você. Quando se trata das suas obras, fala mais sobre você do que sobre mim, Wagner. Quando se trata daquilo que você faz, fala mais sobre você do que sobre mim. Mas quando se trata de relacionamento, de amor, de cruz, de redenção, fala mais do que eu fiz por amor a você do que quem você é e daquilo que você faz por amor a mim. E como toda linda manhã, eu acordo mal e fico bem chorando aos pés daquele que quer nos ensinar o evangelho do jeito que ele é. E eu descubro que não se trata de revelação, só se trata da doce, perfeita, maravilhosa, suave e simples palavra de Jesus. O simples evangelho. Eu tenho me sentido constrangido de entender que a gente tem que parar de ficar correndo atrás de coisas muito incríveis. Porque senão a gente nunca vai descobrir o verdadeiro e incrível evangelho de Jesus. A gente tem que parar de ficar procurando palavras difíceis, complicadas e coisas complexas, sobrenaturais. Gostamos do evangelho dimensional, gostamos do evangelho cheio de palavras estranhas e perdemos o privilégio de descobrir o poderoso, impactante e transformador evangelho de Jesus. Continuamos correndo com os nossos ritos, continuamos correndo com as nossas práticas, continuamos fazendo um monte de coisa para nos sentirmos espirituais. E ele me falou um negócio que me quebrou no meio. Ele falou: Wagner, como é que funcionava os judeus, os levitas? Era o rito deles que os tornava santo ou era o óleo da unção que os santificava? E eu falei: o óleo da unção. Aquele ornamento era santo porque foi ungido. Aquela roupa era santa porque foi ungida. Aquele ambiente era santo porque foi ungido, Wagner. E eu dizia para eles: vocês não podem sair daqui, porque afinal de contas, agora que vocês foram ungidos, a roupa de vocês tem que ser diferente, o lugar onde vocês moram tem que ser diferente, a comida tem que ser diferente, a mulher com quem vocês casam tem que ser diferente, porque sacerdote só casa com linha sacerdotal. A mulher de um sacerdote era diferente. Mas o que os tornava diferente era a unção que eu colocava sobre eles, que eu os ungia. Não tinha a ver com o que eles praticavam, tinha a ver com o que eu fiz. E hoje a minha geração, Wagner, se sente mal, se sente decepcionada, se sente desviada, se sente perdida porque não se vê praticando. A fé deles é fundamentada no que eles veem, não no que eu fiz. A fé deles é fundamentada no que eles praticam, não no que eu fiz por eles. E de novo temos uma religião do que você faz, do que eu fiz. E a pergunta que não quer calar é: precisamos de uma nova Bíblia ou continuaremos com a que Jesus nos deu? Continuaremos com as palavras dele ou com aquilo que nós entendemos do que ele disse? Mas não é fácil de escutar ele dizer isso para você. Quando você olha para sua mente e não encontra aquilo que você gostaria de encontrar. Não é fácil acreditar nessa palavra quando você olha para o seu coração e você vê que ele não se parece com Jesus. Existe um conflito entre aquilo que está escrito e aquilo que está dentro de você. O apóstolo Paulo diz que a luta entre a carne e o espírito. Aí o pai me disse: Wagner, aí está o verdadeiro cristianismo. Aí está o verdadeiro caminhar com Jesus. Quando você não aceita o seu coração do jeito que ele está. E ele me lembrou de um dia, há muitos anos atrás, numa galáxia distante, quando eu tinha acabado de me encontrar com Jesus. Que eu fiquei 3 horas e meia dando soco na cama e falando: Deus, não é possível que eu sou santo. O Senhor não fala os meus erros e os meus pecados. O que eu estou fazendo de errado? E depois de quase 1h30 chorando, dando tapa na cama, ao invés de eu escutar que eu era um pecador, ele me disse com alto e bom tom, que eu lembro aquela voz até o dia de hoje: eu te amo. E eu despenquei de chorar 10 vezes mais do que eu já estava, porque antes era desespero, agora era sem saber o porquê ele me amava. E ele falou para mim assim: filho, eu te amo porque você não se aceita do jeito que você é.
Reflete só um minutinho. Nós temos coisas gloriosas para viver no dia de hoje. Nós vamos ver pessoas serem batizadas hoje, vamos ceiar na presença do Senhor. Mas o que Ele quer ver no seu coração é um coração que não se conforma com as coisas desse mundo, para que a sua mente seja renovada, para que daí então você receba aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a maravilhosa graça, a maravilhosa vontade do Senhor. Ele não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas que Ele possa aperfeiçoar. Eu já falei isso 40 mil vezes, eu vou repetir mais uma. E se você me permitir, me aguentar falar mais uma vez, por gentileza, receba mais uma vez. A Arca da Aliança foi feita com 2 querubins em cima, cujo qual em um formato sincronizado, eles criavam um ambiente para a glória de Deus. Abaixo do tampo da arca existia uma madeira chamada cássia, cheia de nós. Parece que eu tenho que me relembrar disso aqui todo santo dia para eu entender o que Jesus está tentando me falar. Ele falou: Wagner, a madeira nasceu daquele jeito, mas quem revestiu a madeira fui eu com ouro. A madeira de acácia tinha nós, que representam a vaidade do ser humano, o pecado do ser humano, a sujeira do ser humano. Mas o ouro, não importa se está na mão de Baal, não importa se está na mão do traficante, não importa se está na mão dos filisteus, o ouro sempre é meu, a prata sempre é minha. Ou você não se recorda, Wagner, que por causa de uma capa eu penalizei praticamente toda aquela população, mas aquela capa veio contaminada, o ouro veio do mesmo lugar, e o ouro não veio porque a prata é minha e o ouro é meu. É um código eterno. E eu peguei aquele ouro e cobri aquela madeira de acácia. A nobreza do ouro cobriu a vaidade da madeira. Tem alguns ritos populares que dizem: crente assim é igual madeira. Depois que você bateu o prego, o buraco sempre fica lá. Depois que a madeira foi estourada, ela nunca mais volta ao normal. Eu ainda acredito que quem nos chamou é chamado também de carpinteiro, né? E ele tem o dom de remover a vaidade da madeira. Ele tem a graça de remover a sujeira daquilo que está sujo. Repita comigo: eu sou amado. Repita comigo: eu sou amado. Independente se eu me sinto, eu sou amado. Eu sou amado. Quando eu escutava nos Estados Unidos, He loves, He loves, He loves, He loves, He loves, eu falei: gente, parece que essa música canta e não entra dentro de mim. E eu descobri que para eu permitir que esse amor invada o meu coração, para eu permitir que eu aceite esse amor, a primeira coisa que eu tenho que entender é que não há nada que eu faça aqui dentro da terra, por mais perfeito que eu tente ser, eu vou conseguir ser. Eu preguei durante muitos anos que nós precisamos da perfeição, sim, precisamos e precisamos correr atrás dela. Mas não são os nossos passos, não é daquele que corre a vitória, não é da nossa força a conquista, é da cruz, é do Calvário, é do Gólgota, é da graça, é da misericórdia, é do sangue, é do amor de um pai que nos ama ao ponto de entregar seu próprio filho. É de um lugar que era nosso e realmente era nosso e sempre foi nosso e nunca vai deixar de ser nosso. Não importa quantos anos passa, aquela cruz nunca foi dele. Aquela cruz nunca foi dele. Aquela cruz nunca foi dele. E parece que demora muitos anos para que a gente entenda que aquela cruz nunca foi dele. Nós escutamos sobre a cruz e não entendemos que aquela cruz nunca foi dele. Aquela cruz era um ambiente para o nosso pecado.
Aquela cruz era um ambiente de condenação para aquilo que fizemos. Porque afinal de contas nascemos como a acácia, cheia de nós, e carecemos do ouro que nos encobre, nos dá valor, que nos dá nobreza, que nos dá brilho, que nos dá resistência e que nos dá graça. Repita comigo: não há nada que eu faça que me dê santidade e pureza. Isso me foi feito na cruz. Porém, quando eu reconheço o que Ele fez e aceito o amor dEle e entendo a gente já vai continuar. Levanta as mãos, alguém está aqui. Esse alguém ainda é despercebido para muita gente aqui. Welcome, Jesus. É como um beijo. Welcome, Lord Jesus. Do céu. É como um beijo do céu. Beijo do céu. Beijo do céu. Beijo do céu. É como beijo Quando eu descubro que Ele é onisciente e Ele está dentro de todas as fases da terra, passado, presente e futuro, porque Ele é eterno. Eu descubro que quando eu estava no começo, quando Ele me chamou, Ele já conhecia todos os meus passos e todos os pecados que eu cometeria, inclusive o que você cometeu. E que mesmo sabendo aquilo que você fez, que está te fazendo se sentir condenado agora nessa manhã, mesmo sabendo as decisões erradas que você tomou e que estão te trazendo condenação e culpa, mesmo assim Ele disse: eu te quero do mesmo jeito. Quando você descobre, cara, quando você descobre que Ele conhece o passado, o presente e o futuro, quando você descobre que Ele já sabia os pecados que você cometeria, quando você descobre que Ele já sabia o que você ia fazer de errado, cara, e mesmo assim decidiu estender as mãos e te dizer: vem. Você passa a entender que não tem a ver sobre você, tem a ver sobre Ele. Se sentir amado não tem a ver com aquilo que você faz, não tem a ver com o quanto você ora e o quanto você lê a Bíblia, tem a ver com o quanto você reconhece quem Ele é, o que Ele fez. Cara, eu passei anos estudando essa bendita dessa Bíblia. Eu passei anos estudando 12, 16, 18, 22 horas por dia. E tudo que eu descobri estudando o código Leningrado B19 com acetassoma sorética, ou seja, tudo quanto é frescura de teologia que você pode imaginar, é que o amor dele não está contido em estudos. Eles são maravilhosos e nós precisamos dele, mas nós precisamos da graça do Espírito para que aquela letra que está me matando se revele, me traga vida e se torne espírito e vida, como Jesus disse no Evangelho de João.
que não se trata de gramática, não se trata de fundo histórico, não se trata de contexto, de texto, não se trata de escritos antigos, apócrifos ou que não seja, se trata de entender a simples e pura palavra de Jesus. A minha oração é que você jogue fora a culpa e a condenação e troque ela pelo sangue. Troque ela por eu te amo. Tá tudo bem. Nada mudou. E eu te amo. É como um beijo do céu. É como um na manhã de hoje, pessoas irão selar as suas almas, pessoas morrerão com Cristo e ressuscitarão com Cristo, pessoas declararão diante do mundo espiritual e do físico, e diante dos homens e de toda a carne, que a palavra de Deus é sua nova constituição, que não há outro como Ele. Assim como no Antigo Testamento, o circuncidar do prepúcio era a marca do povo de Deus, a circuncisão veio para o coração do homem e é selada através do batismo. Não falamos de águas terrenas, falamos de um selo, falamos de uma nova jornada. Porque aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Eu gostaria de saber quem me dá 10 minutinhos para eu fazer uma exposição aqui. Santo és o meu Senhor, é como um beijo que cobre-me. Aqui não tem luzes, Jesus. Aqui não tem holofote, Jesus. Nós zelamos pela sua presença enquanto eu estiver vivo, Jesus. Enquanto o Senhor me der o fôlego de vida, eu vou defender essa presença. Podem me perseguir, podem fazer o que for, Jesus. Eu sei o que nos visita aqui todos os dias. Não importa se é dentro de uma casa simples ou luxuosa de bilhões de reais, como já fomos. Não importa se é numa praça ou num terreno sem nada. Não importa se tem microfone, se não tem microfone, se tem câmera ou se não tem câmera. Não importa se tem gente vendo ou se não tem. Não tem um único dia que o Senhor me fez pregar que o Senhor não veio. Não teve uma única vez que o Senhor descumpriu a sua palavra. A promessa que o Senhor fez para aquele menino que ninguém acreditava. Aquele garoto que ninguém acreditava, Jesus. Ele continua aqui. E vai continuar até o último dia da vida dele acreditando nessa presença. Obrigado por ser fiel durante todos esses anos, Jesus. Maravilhoso, Jesus.
como um beijo do céu. É como um beijo. Prestem bastante atenção naquilo que vocês vão ouvir. Talvez seja a primeira vez para uns, mas eu quero fazer um tour rápido com você. Ai, Jesus. Your presence, Jesus. Your presence, Jesus. Glorious Jesus. Oh, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos 5:8, que nós éramos pecadores. Em Lucas 19:10, que nós éramos perdidos. Em João 3:6, que nós éramos nascidos da carne. Romanos 1:28, que estávamos condenados. Romanos 1, do 18 ao 31, que estávamos debaixo da ira de Deus. Efésios 2:3, que éramos filhos da ira. 1 João 3:8, parte A, que éramos filhos do diabo. Colossenses 3, do 5 ao 6, que éramos filhos da desobediência. Como que um ser humano desse jeito pode ser lembrado por Deus? Como que um ser humano nessa circunstância pode ser lembrado por Deus? Romanos 5:19 diz: porque pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, e assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornaram justos. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido quando nós éramos pecadores. Apóstolo, por que nós precisamos de salvação? Romanos 3, do 9 ao 12, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quer gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer que faça o bem. Quando nós lemos Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 ao 31, descobrimos que nós trocamos a glória de Deus por confiarmos em homens, e destruímos o nosso entendimento acreditando nos nossos próprios conceitos, e Deus entregou a essas pessoas a uma disposição deplorável, aonde homens cometem torpeza com seus próprios corpos com outros homens, mulheres deixaram o uso natural do próprio corpo para se inflamarem em pecados, e tanto homens quanto mulheres receberam a punição em seus próprios corpos. Em Efésios 2, versículo 5 está escrito: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Efésios 2, do 8 ao 10, porque pela graça vocês sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Tito 3:5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Atos 13:26. Irmãos da descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra da salvação. Efésios 1:13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da salvação, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo da promessa. Cada um de vocês que se entregaram com Cristo Jesus, no ato da salvação de vocês, foram selados pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos batizar algumas pessoas, e eu estou muito admirado que esse homem aqui vai ser batizado hoje. Um jovem tão cheio do Espírito Santo, um jovem que me traz alegria no coração de ver o quanto ele ama e é desesperado por Cristo. Quem me conhece sabe que eu não dou testemunho de qualquer pessoa. Faz dias que eu vejo a disposição do coração desse garoto, o quanto que ele é louco por Jesus, o quanto que ele não cria barreiras ou dificuldades para estar diante de Cristo. Uma dimensão nova vai se abrir sobre o seu espírito hoje, jovem. O batismo, ele faz muita diferença na vida do ser humano. Eu preciso ler um texto aqui, senão eu vou ter um treco. Peraí. Quem pode nos salvar? Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Não quero ofender a fé de ninguém, mas não é eu que estou dizendo, eu só estou reproduzindo em voz alta. A salvação não é dividida entre Jesus e mais alguém, entre Jesus e a mãe de Jesus, entre Jesus e os primos de Jesus. O texto é bem claro e não há controvérsias. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nos importa que sejamos salvos. O único nome que pode nos salvar é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu só quero ler mais uma coisinha para vocês. Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Por isso, deixando os princípios elementares. Espera aí só um minutinho. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Por que um apelo para boa consciência? Porque batismo é um selo de compromisso entre eu e a palavra desse rei, entre eu e a constituição desse reino, aonde a partir de agora as palavras dele são escudo e broquel para mim, são lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Essa palavra simples e pura é a que vai reger o meu coração, é o que vai definir as regras do xadrez que eu vou jogar, é o que vai determinar como eu vou agir, como eu vou reagir a partir daqui. Muito me admira hoje eu vendo pessoas se entregar a Cristo e amanhã tá bebendo cerveja, fazendo sexo com garotas. A pergunta é: você quer o que Jesus te oferece ou você quer caminhar com Ele? Me perdoa pela franqueza e pela sinceridade, eu estou cansado de ver um evangelho mentiroso, um evangelho de aparência, um evangelho onde as pessoas têm cara de cristão, jeito de cristão, fala de cristão, mas não são cristãos, não são seguidores de Cristo. Virou uma moda hoje ser evangélico, hoje é status. Quando eu me converti não era status, era vergonha. Quando eu me converti eu ainda escutava histórias de senhoras que tomavam pedradas por causa do evangelho, de andarem na rua com a Bíblia e serem oprimidos. Quando eu me converti, andar com a Bíblia na mão era vergonha.
Eu me recordo de chegar no estabelecimento para almoçar, com a Bíblia na mão, e a mulher começar a me tratar mal no caixa. Eu falei: Deus, o que eu fiz para ela me tratar? Ele falou assim: olha para baixo. Eu falei: tô olhando meu pé. Ele falou: não, para a esquerda. Ele falou: o quê? Eu tô olhando, é a minha roupa. Ele falou: não, Wagner, é sua Bíblia. É por causa da Bíblia que ela está te tratando assim. Hoje é chique. Hoje o cristão anda de McLaren, Rolls Royce Phantom, carro de luxo. Hoje o cristão é status. Hoje o evangélico é bonito. Não se engane. A beleza do homem não vem dos bens que ele construiu ou que ele possui. A beleza não vem de como você aparenta, e sim de quem você é. Jesus não olha a aparência, como disse o profeta Samuel, ele olha o coração. Tendo cara de piedade, jeito de piedade, mas negando a eficácia, afaste também deles. Cara de crente, jeito de crente, mas não é um cristão genuíno. O batismo, para aqueles que vão batizar aqui hoje, entenda isso. É um compromisso com a palavra. É entender que a partir de hoje você representa o seu rei. A palavra hoje é onde você vai agir e reagir. A bebida não é para você. O sexo fora do casamento não é para você. A imoralidade. A pornografia não é para você. A mentira não é para você. Você vai descobrir que vão existir renúncias, que no começo vão chamar renúncias, mas depois de uns anos você vai descobrir que não era renúncia, é libertação. Eu não aguento algumas pessoas falando: eu perdi tudo por amor a Cristo. Eu renunciei. Você não renunciou nada. Jesus te libertou do inferno, do mundo e do pecado que você vivia, cara. No começo doeu porque você tinha mais amor ao pecado do que ao rei. No começo foi difícil porque você tinha os olhos para o mundo e não para ele. No começo era complicado porque seu coração estava voltado para essa terra e não para Cristo. Depois de uns anos você olha para trás e fala: Jesus, eu não acredito, obrigado por ter me tirado de um lamaçal de sujeira, de um charco de lodo, como disse Davi. Obrigado por me libertar. Você que é solteiro, cuide das coisas do Senhor, de se apoderar da santidade dele sobre você, para trilhar o caminho correto. E você que é casado, seja noiva pura, imaculada e sem manchas para Cristo. Esse é seu papel. Atos 18:8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram, foram batizados. Apóstolo, como é que funciona? Ouve, crê, é batizado. O batismo ele é sequencial. Todos que estão demorando aqui para batizar não deveriam ter demorado. A mesma fé que você precisa para ser salvo é a mesma que você precisa para batizar. O batismo ele é sequencial. Romanos capítulo 6, versículo 4. O que acontece depois que batizamos? Simples. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Repete comigo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Uma coisa que você não deveria esquecer é que você é sepultado com ele na morte pelo batismo, mas a sua velha criatura não morre no batismo. É isso que você tem que aprender. E são verdades teológicas que o povo tem medo de pregar e eu não tenho. A sua velha criatura não morre nas águas.
ela morre no caminhar com Cristo todos os dias. Ela morre em caminhar sobre essa palavra que você decretou que a partir de hoje é luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés todos os dias. Quem me entendeu? É todos os dias que você diz: eu prefiro Cristo e não o pecado. Eu prefiro Cristo do que aquele garoto. Eu prefiro Cristo do que aquela bebida. É todos os dias que você decide quem realmente é o Senhor da sua vida. Se são os desejos da sua alma ou a vontade e o amor que você tem por Cristo. É todos os dias que você define quem você é com as suas atitudes. Por isso a Bíblia diz: aqueles que creem em meu nome, crer hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, até que Ele volta e Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Fomos sepultados com Ele pela morte e pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Entendeu o texto agora? O texto diz que fomos, presta atenção, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Aí vem, para que como Cristo foi ressuscitado pelos mortos, pela glória do Pai, assim também nós sejamos ressuscitados. Não está escrito isso. Aqui está escrito: assim também nós andemos em novidade de vida. É andar nessa novidade de vida que faz você ressuscitar com Cristo Jesus. Esse é o grande segredo que a igreja brasileira precisa aprender. Gálatas 3:27. Porque todos vocês foram batizados com Cristo e se revestiram dele. Olha a importância do batismo. É um revestimento do próprio Cristo sobre você. E para nós iniciarmos, o pessoal que vai batizar agora, assim que eu terminar de ler esse texto, você já pode se preparar no nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 47. Cadê os candidatos ao batismo aí? Vem cá. Só tem labareda que vai batizar hoje, meu Jesus. Só potência. É só potência hoje que vai batizar, Jesus. Aleluia. Tinha mais uma jovenzinha, não tinha? Ela veio? Hã? Tinha mais uma jovem, não tinha? Ela veio ou não? É? Então tá bom. Para aqui os três aqui na minha frente. Deixa eu ler um textinho para vocês. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, assim como nós que receberam o Espírito Santo? A água está ali, vocês estão aqui. A pergunta crucial é: vocês creem em Cristo? Creem nele? Tem consciência que crer nele configura viver para ele e não para vocês? Vocês já entenderam que viver para Cristo não significa cumprir a vontade de vocês? Que o evangelho de Jesus não é buscar os meus próprios interesses, sim os dele. Que isso significa renunciar à preguiça, renunciar à murmuração, renunciar a qualquer coisa e entender que caminhar com Cristo é na alegria ou na dor, nós vamos louvá-lo. E que Ele nos ensina com dificuldades ou com momentos incríveis. Eu vou contar um segredinho para vocês. Para aqui do lado aqui, profeta. Aqui não, você pode ficar aqui, ó. Presta atenção. No evangelho funciona assim: quando eu trabalho e dependo de métodos, todo método requer um resultado. Então eu quero que aconteça um resultado quando eu aplico um método. Então esse lixo entrou dentro do evangelho. Essa estrutura psicológica entrou dentro do evangelho, aonde eu aprendo um método para caminhar com Deus. E quando eu pego aquele método que é disfarçado da palavra-chave e começo a aplicar esse método disfarçado de palavra-chave, porque a Bíblia fala que chave abre portas. Chave não é necessariamente aquilo que você tem que praticar. Isso são princípios. Então eu pego aquele método e pratico. Então eu descobri que o método de ficar sorrindo para o meu marido tem que dar resultado. Gasto a minha vida sorrindo 3 dias para o meu marido. E parece que os 3 dias que eu mais sorri foram os 3 dias que ele ficou mais endemoniado. E o que eu faço? Fico frustrado, chateado, emburradinho, bravinho, cruzo o bracinho e fico chateadinho com Jesus. Eu acho engraçado. Seu patrão te tratou mal, você não saiu do seu serviço. Te perseguiram na sua faculdade, você não largou a faculdade. O pneu do carro furou, você não jogou ele fora. A bicicleta saiu a corrente, você não queimou ela no fogo. Sua camisa rasgou, você não tacou fogo nela, você costurou.
Você entendeu errado, você praticou errado, a culpa é de Cristo e eu quero afastar dele. Está fazendo sentido para vocês ou não? Eu não quero estar com Jesus porque tudo está dando certo. Eu quero estar com Jesus porque Ele é o certo para a minha vida. Eu quero estar com Jesus porque Ele é o melhor para mim. E eu reconheço que eu não dou conta de cuidar da minha vida sozinho. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Mas aprenda. Quem está num caminho não vive métodos. Enquanto nos métodos eu tento coisas que dão certas, eu fico feliz com Jesus, e coisas erradas eu quero me desviar. No caminho, quando eu estiver fazendo coisa errada, eu estou aprendendo. Quando eu estiver fazendo coisa certa, eu estou aprendendo. No caminho o tênis cresce no meu pé. No caminho as roupas crescem no meu corpo. No caminho a nuvem para me cobrir do sol. Mas no caminho às vezes ele tira a nuvem para deixar o sol me queimar, para me ensinar a ser alguém mais forte. Eu lembro de uma visão que eu tive há uns anos atrás. O Pai da eternidade apareceu perto de mim com uma cinta bem grande e bonita. Eu falei, pronto, o que eu fiz? Ele falou, nada. Eu falei, então por que o senhor está com essa cinta? Ele falou assim, você vai entender. Se vira, Wagner. Eu falei, não. Ele falou, o que eu vou fazer com você ninguém mais pode fazer. Eu falei, não, obrigado, não precisa não. Por que o senhor vai me bater? Ele falou, não vou te bater. Eu falei, então por que o senhor está com a cinta? Você já vai entender. Não, mas cinta é para bater. Ele falou, quem disse? E ali sangue começou a voar para um lado, sangue começou a voar para o outro, sangue começou a voar para um lado, sangue começou a voar para o outro. Eu falei, Deus, por que o senhor está fazendo isso? Ele falou, Wagner, nunca mais ninguém vai conseguir fazer com você aquilo que eu estou fazendo. Porque assim que você se recuperar do cuidado que eu te dei, ninguém mais tem o poder de te agredir, ninguém tem o poder mais de te machucar. Porque o que vai renascer disso aqui que eu estou construindo vai ser alguém forte e poderoso. Apocalipse diz, eu bato, eu firo aqueles a quem eu amo. Cada vez que você passar por uma provação, por uma dificuldade, não é Deus te agredindo, é Ele te fazendo alguém muito mais forte daquilo que você já é. Cada vez que você passar por dificuldades e complicações, entenda, aquilo não é para você desviar, aquilo é para que ninguém mais consiga te desviar dos caminhos. Amanhã de hoje, se eu morresse amanhã, eu queria que vocês guardassem uma palavra dentro do coração de vocês. Não há outro caminho que não há que se compare com Jesus Cristo. Todos os deuses não têm história. Maomé não tem história escrita. Buda não tem história escrita. O único Senhor que morreu, ressuscitou, caminhou no meio de nós, tem história escrita, comprovada, tem escrito para a gente pegar na mão a Jesus Cristo. Desculpa, Ele é o Senhor. Não há quem nos ame mais do que Ele. Maomé, a gente fica com as palavras dele escritas. Buda, nós ficamos com as palavras de sabedoria escrita. Jesus não nos deixou somente palavras, Ele fala dentro do nosso coração, porque Ele nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, todos os dias das nossas vidas. Você acorda com Ele te dando bom dia e dorme com Ele dizendo, eu te amo. Nosso Deus é real, Ele é verdadeiro, Ele está aqui, a presença dEle está aqui, Ele nos trouxe aqui nessa manhã. Então as minhas palavras, as minhas últimas seriam para vocês. Nunca abandone Ele, porque Ele nunca vai abandonar vocês. Mesmo nos dias que parecer para vocês que Ele não está perto, Ele está. Ele está ali. Ele nunca me abandonou um único dia, e eu não sou melhor do que vocês. E se Ele teve coragem de amar um cara como eu, cara, imagina vocês. Se Ele teve coragem de resgatar uma pessoa como eu, imagina vocês que são muito melhores do que eu. Se Ele teve coragem de ir lá naquela cidade do interior, cara, buscar aquele jovenzinho que ninguém acreditava, imagina o que Ele não tem coragem de fazer. Imagina o que Ele não é capaz de fazer com vocês. Hoje vocês são revestidos por Cristo. Estabelecerão no mundo espiritual que Ele é o Senhor e Salvador da vida de vocês. Que a palavra é a verdade do coração de vocês, que fora dele não há outro.
entrarão em morte com ele e ressuscitarão dioturnamente à luz das palavras dele, que são espírito e vida, e ele será o escudo e broquel de vocês. Ainda que passares pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal temerás, porque ele estará com vocês. O cajado dele e a vara dele serão um ambiente de desenvolvimento de vocês, porque ele é o pastor de vocês e ele nunca haverá falta com vocês. Nunca. Nunca. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E a partir de hoje esse alimento vai ser diferente dentro do coração de vocês, porque hoje vocês dão um passo verdadeiro na presença de Cristo. Lamaravantor Korobiache. Vamos orar um pouco, vamos. Obrigado, Jesus, pela sua presença. 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 Traz a discípula da Jaira aqui. As mãos. Ó, lá de cá tem um degrauzinho pra gente subir ali, ó. Vem cá. Pior que ela. Vai, filha. Segura. Põe o pé aqui, isso. Aí. Outro pezinho. Senta ela aqui, ó. Só um minutinho. O marido dela, vem cá. Ainda tem violão aí ou não? Vem cá. Troca com ele comigo. Agacha aí. Quem vai batizar sua esposa é você. De repente sinto o abismo. Nada mais em mim. Meu Jesus. A unção tá forte aqui, Jesus. Explica aqui pra ela que ela precisa colocar a mãozinha no nariz assim, ó. Senta, filha, consegue. Ela tá rindo. Vem cá. Traz ela um pouquinho pra trás aqui. Isso. Ainda não, calma, ainda não. Segura firme, olha. Você já vai dar todo lugar pra Jesus. É como um beijo. Vem cá, meu filho. Vem cá. Do céu. Coloca essa mão aqui na parte de trás das costas dela aqui. A outra mão tá colocando no rosto dela aqui. Como discípulo do Senhor. Como discípulo do Senhor. Como discípulo do Senhor. Em cumprimento do mandamento de Jesus. Em cumprimento do mandamento de Jesus. Eu trigo. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Batiza a Ioane. Batizo a Ioane. Para um novo tempo. Para um novo Uma nova tempo. estação. Uma nova estação. Para que ela seja revestida de Cristo Jesus. Para que ela seja revestida de Cristo Jesus. Morra. Morra. E ressurja com Cristo Jesus. E ressurja com Cristo Jesus. Uou!
como um beijo Pega, Beto. do céu. Meu Jesus. É como um beijo do céu. É como um beijo. Pode sentar. É, pessoal de Deus. Eu já fiz a pergunta, mas vou fazer de novo. É um tempo novo para sua vida e para sua família. Deus está fazendo de você não uma âncora, mas uma ponte para alcançar toda a sua família. Ele vai trazer salvação e vida para o seu lar, para a sua casa. E quando eu falo casa, não é só onde você mora, são seus familiares. Tem algo muito poderoso sobre eles. E o Senhor Deus me disse, Wagner, disse para ela que eu vou desatar todas as riquezas que foram roubadas nos anos passados da família dela. Eu vou restituir tudo isso sobre a geração dela. E quando fala de riquezas, é tudo. É família, é amor, é relacionamento, é finanças, é tudo. Tudo, absolutamente tudo. É um tempo novo sobre você, né? Novo, novo, novo. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Sim, Que é o Salvador da sua vida? sim. Então, como filho de Deus, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que sejas revestida de Cristo. Beijo do céu. É como um beijo do céu. Como um beijo do céu. Esse batismo vai ser profético. Coloca a mão no seu. Coloca a mão nisso. Põe a mão nele aqui. Põe a mão nele aqui. Tem que agachar. Declara como profeta nessa casa. Como profeta nessa casa, Eu chamo sobre o espírito do Rick uma nova realidade. Você crê que Jesus é o Senhor? Você crê que Ele é o Salvador da sua vida? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, que repouse sobre ele a tua graça, a tua unção, o teu poder, um novo tempo, uma nova realidade. E que repouse sobre ele a tua virtude, a tua graça, no teu precioso, poderoso e santo nome. Seja cheio, meu filho, de toda a virtude e graça do Espírito Santo. Cheio, cheio em nome de Jesus. Glória a Deus! Dê uma linda salva de palmas a Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Estou me afogando em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo privilégio de vermos vidas sendo seladas por Cristo Jesus.
Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Na noite em que Jesus foi traído, Yeshua tomou o pão, tendo partido e dado graças, no meio daquela janta, ele disse: hoje se cumpre a noite do Cordeiro Pascal. João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite, cujo qual ele partiu o pão, ele liberou palavras eternas e poderosas. Ele declarou que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele declarou que aquele que come e bebe dele viverá por ele para sempre. Ele disse que aquele que se alimenta dele viverá por ele. Ele disse que o maná que foi dado aos antigos não confiava a eles a vida eterna, mas ele, o pão vivo que desceu dos céus, o verdadeiro maná, esse sim, nós decretamos paz em Israel, Jesus. Nós abençoamos Israel, não como quem podemos abençoar, mas como quem tem o privilégio de fazer menção da nação santa escolhida que o Senhor nos deu. Nós declaramos paz em Israel. Nós declaramos que a cabeça fechada e dura dos judeus se abram para conhecer o verdadeiro Yeshua. Welcome, Jesus. Nós abençoamos Israel, Jesus. Nós declaramos que haja paz sobre Israel. Paz, 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 paz sobre Israel, Jesus. Nós amamos essa nação, Jesus. Meu amado, és o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, és o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: esse é o meu corpo que será moído, quebrado por todos vocês. Ele também declarou outras palavras gloriosas, como: este é o meu cálice, que em língua grega significa obra. Dentro desse cálice eu estabeleço a nova aliança no meu sangue. Quando bebemos desse sangue, assumimos junto com Cristo a responsabilidade da sua obra. E entendamos que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E que não importa aquilo que tivermos viver, viveremos por amor a Cristo.
Como disse o apóstolo Paulo, o morrer para mim é lucro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fechem os olhos. E se você sabe que você cometeu algo que não foi legal, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você sabe que fez algo que não deveria fazer. Eu quero te convidar a confessar os seus pecados. Em João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo. Feche seus olhos. Você tem um segundo para você conversar com Ele. Você tem uns minutos para deixar Ele trabalhar o seu coração. Pessoas batizarão, outras serão libertas e outras serão transformadas no nosso meio. A presença dele está aqui. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Uma das grandes estratégias do diabo é roubar você, fazendo você ser convencido que a culpa vai te levar à condenação. Não precisa disso. O sangue dele está sobre nós. Na frente da cruz nós temos a salvação. Nas costas da cruz nós temos a cura. O mesmo Jesus que te perdoa através da cruz também é o mesmo que te salva. O mesmo que te salva é o mesmo que te perdoa. A falta de discernimento do corpo de Cristo tem feito muitas pessoas ficarem fracas no dia de hoje. Aqui está a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Aqui está onde restauramos as nossas almas e os nossos corpos. Aqui está a plenitude da divindade, onde habita corporalmente sobre os nossos corpos, através de Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Pode liberar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Saltando sobre os montes de Jerusalém, Desaparece da vida. sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Jesus, quando o Espírito sai, é necessário que a casa seja cheia. Noiva apaixonada, Então eu te peço, enche ela do Espírito Santo. te esperando Enche ela do Espírito Santo. para Enche ela do Espírito dançar. Santo, querido Jesus. Enche ela do Espírito Santo. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém.
tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Podem comer, povo maravilhoso. O pai me disse: Wagner, eu quero que ela ceie também, mas antes dela ceiar, deixa eu deixar ela livre. Aleluia, Jesus. Podem beber, povo maravilhoso. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo. A natureza reage agora em nome de Jesus, a presença de Deus. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é Feche seus olhos, deixa a presença de Deus se mover. Deixa o Espírito Santo livre. Santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Quando entro, feche seus olhos. Deixe o sangue de Cristo caminhar sobre as suas veias. Deixe a carne dele restaurar a sua. Eu adoro a ti, adoro a ti, Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome
Obrigado, Jesus. Todos orando. Gente, Jesus está fazendo algo aqui. Eu não sei o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo algo aqui muito precioso. Receba a cura, libertação. Receba o milagre do Senhor sobre a sua vida. Receba algo sobre ti. Ele está fazendo algo muito poderoso aqui. Receba seu milagre. Ele está mexendo em corações poderosamente aqui dentro desse lugar. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Eu adoro. Jesus, a ti nós oramos. a ti. Transforma as nossas mentes. Transforma o nosso coração. Nós fazemos das palavras de Davi as nossas. Se o Senhor encontrar um caminho tortuoso no nosso coração, que nós temos certeza que tem, nos remove desses caminhos e remove eles de dentro de nós. Abre aos nossos olhos o que fazemos de errado, nos mostra os nossos pecados, explana as nossas mentes e a nossa face aquilo que temos feito que desagrada o teu coração. Queremos o teu caráter, queremos a tua justiça, queremos a fidelidade da tua palavra, queremos viver verdadeiramente, não aparentemente. Queremos habitação e não visitação. Queremos as coisas do seu jeito e não do nosso. Conforme agrada o teu coração e não conforme o nosso agrado. No teu precioso, santo e poderoso nome, Jesus. Corraleva mansi, corribanda manche. Que bariva mansuro copiantelemo santa. Pois teu nome é santo. Pessoas estão sendo curadas aqui, pessoas estão sendo libertas aqui. Ele não precisa da minha ajuda para fazer nada. A presença de Deus está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toque em mim, Espírito. Toque em mim, Espírito. Nós te entregamos Florianópolis nas suas mãos, Pai. Nós te entregamos Florianópolis nas suas mãos. Toque em mim, Espírito. Vivifica minha alma, Espírito. Jesus, nós te agradecemos nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor. Abençoa todas as casas circunvizinhas, Senhor. Abençoa as famílias da circunvizinhança dessa rua. Protege as crianças. Protege os casamentos. Protege os jovens.
os animais, Senhor, os bens desse povo que está aqui dentro dessa rua. Guarda as famílias, Senhor, os lares, das crianças aos idosos. Que a bênção do Senhor repouse sobre todas as casas e toda essa região, no teu santo e poderoso nome. Que o Senhor os proteja e os guarde. Nós declaramos como igreja que o Senhor guarde esse ambiente, guarde essa casa, guarde essa família e guarde os vizinhos e toda a circunvizinhança, em nome do teu Filho amado Jesus. E o povo de Deus diga amém.